nome é André Meirelles, eu sou diretor de alocação e distribuição da InvestSmart. Estou aqui com o Paulo Gama, analista político da XP Investimentos, para a gente conversar um pouquinho sobre temas hiperconsensuais no Brasil atualmente, né? Paulo, eu gostaria que você se apresentasse, né, e falasse, vamos começar logo, vamos direto ao ponto, eleição. Como é que está a cabeça de vocês para a eleição? Bom, maravilha. Primeiro, André, obrigado pelo convite para bater esse papo aqui. Eu sou o Paulo Gama, eu estou no time de análise política aqui da XP desde 2017, 5 anos olhando para a política, tentando antecipar um pouquinho, né, ou tentando antecipar um pouco do que acontece no futuro, projetar cenário e tudo mais. É um time que existe na XP desde 2015, com esse desafio aí que você comentou, nada trivial de tentar olhar um pouquinho para frente, num país em que até o passado é incerto, né? Quanto mais o futuro. A gente está a 60 dias da eleição, né? Chegando no prazo final das convenções partidárias, que é o momento em que você tem a definição final dos candidatos, a formalização, e a gente tem algumas coisas que parecem bem delineadas na eleição, nessa disputa de 22. O primeiro ponto é que o tema da eleição parece muito claro, que é a pauta econômica, né? O eleitor vai tentar votar em outubro, tentando olhar quem é o candidato que mais oferece segurança para ele em termos econômicos. A gente pesquisa bastante, isso pesquisou em 18, pesquisa em 22, tem uma diferença muito grande entre o que o eleitor buscava em 18 e o que o eleitor busca em 22 agora. 2018 era uma eleição que tinha como assunto principal o combate à corrupção, era uma eleição em que o eleitor estava cansado e queria virar a página, queria renovar. 2022, o eleitor tem dito que é uma eleição em que ele busca segurança na agenda econômica, ele está olhando para a inflação, está olhando para salário, está olhando para comida na mesa. Essa é a principal diferença, o principal norte dessa eleição de 22. E é uma eleição em que o eleitor busca nomes conhecidos. Tá? O eleitor tinha uma predisposição maior ao risco em 18 e agora ele tem buscado ali nomes que ele conhece. Daí vem um pouco da ideia de vermos na dianteira, né, a eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, o espaço estreito para uma construção de terceira via. Tá? A gente tem, às vezes, a intuição, né, de dizer a rejeição ao Lula é grande, a rejeição ao Bolsonaro é grande, portanto haveria um espaço largo ali para uma terceira candidatura. Acontece que a intersecção entre essas duas rejeições é muito pequena. Tá? O eleitor que rejeita o Lula vota no Bolsonaro, o eleitor que rejeita o Bolsonaro vota no Lula, e a gente tem um espaço estreito de construção de uma candidatura alternativa. Então, nesses próximos 60 dias, a gente tem olhado ali um cenário de manutenção da polarização entre Lula e Bolsonaro e vence a eleição aquele que conseguir conquistar o bolso do eleitor entre agora e o dia 2 de outubro. Quem é, né? Essa é uma excelente... o que você acha em termos de consequência para o investidor, para os investimentos? Né? As agendas são muito diferentes, podem influenciar... A gente brinca, né? Já tem alguns relatórios falando do kit Lula para investimento e do kit Bolsonaro para investimento. Ou não, a gente deveria ser meio indiferente, parece que está tudo muito barato, independente de resultado de eleição, enfim. Eu acho que você tem uma diferença ali que o mercado parece ver de maneira mais clara em questões setoriais entre Lula e Bolsonaro, por conta da agenda que foi tocada nesse governo desde 2019, da construção de alguns marcos setoriais relevantes. A gente teve o marco de saneamento, por exemplo, a gente teve discussões sobre ferrovias, cabotagem. Então acho que o mercado percebe ali para temáticas setoriais uma possibilidade de agenda melhor com o Bolsonaro do que com o Lula. Acho que essa é a percepção do mercado, uma simetria maior ali nesse ponto. E uma discussão muito grande sobre fiscal, né? Tentando entender o que vai ser a agenda fiscal dos dois governos a partir de 23. A gente tem uma questão prática colocada na mesa, que foi a ampliação dos benefícios sociais nessa reta final de campanha, né? O Bolsonaro faz uma mudança ali, né? Junto com o Congresso, né? Quem faz a mudança é o Congresso, mas patrocinada ali pelo governo, para ampliar os auxílios sociais que a gente tem no país. Então a gente teve a injeção ali de 40 bilhões de reais mais ou menos em Auxílio Brasil, Vale Gás, né, voucher para caminhoneiros poderem custear parte dos gastos com combustíveis, e é um gasto que não cabe no orçamento de 2023. E a gente vê promessas de lado a lado ali, tanto da campanha do Lula quanto da campanha do Bolsonaro, de manter esses auxílios nesses níveis em 2023, o que vai exigir praticamente uma mudança ali para acomodar esses gastos a partir do ano que vem. Então, nesse termo ali, acho que é que o mercado olha para entender, junto com essa acomodação para esses gastos mais elevados agora por conta da ampliação do auxílio, o que vem em termos de regra fiscal para frente. E ali acho que o mercado tem dúvidas de lado a lado sobre como é que a questão vai ser conduzida, sem grande clareza ainda do que seria a agenda do Lula para o fiscal. Ele tenta usar, né, a experiência dele de 2003 como uma espécie de seguro para dizer que não tomaria nenhuma decisão que fugiria muito ali do pragmatismo.
E o Bolsonaro, por outro lado, também tentando virar a página ali desse momento de pandemia, né, que a gente tem a expectativa de sair para frente e poder retomar uma agenda de reforma, uma agenda mais estruturante, como ele tentou implementar a partir de 2019, mas a gente sabe também, né, da pressão política ali com a qual ele continuaria a conviver a partir de 23. Então acho que em termos setoriais ali talvez o mercado veja uma assimetria maior, mas com dúvidas, né, sobre como é que vai ser conduzida a questão fiscal, independentemente do governo a partir do ano que vem. Em termos de fiscal, eu lembro que o mercado ficou bastante receoso quando ele olhou, ele leu, né, talvez seja um dos poucos players que leia de fato o programa de governo no Brasil, né, o mercado, quando ele leu o plano de governo do Haddad em 2018. Tá? Dá para afirmar que o plano de governo, no que diz respeito ao fiscal do Lula, é diferente ou parecido com o do Haddad em 2018? O Lula tem sido muito vocal ali nas expectativas todas, né, que o partido dele tem de ampliar gastos. Tá? Eles têm sido vocal ali na ideia de você, de alguma maneira, excepcionalizar investimentos do teto. Ele tem falado, né, em política de correção de salário mínimo com ganho real, diferentemente do que acontece hoje. Ele tem falado na perspectiva de manter o Auxílio Brasil, né, enfim, nos patamares atuais. Então, o que ele tem externado ali é uma disposição, de alguma maneira, de ampliar gastos. Né? As falas que ele tem feito recentemente, todas elas vão na direção ali de manter pressão, de manter incerteza sobre o fiscal para frente. A dúvida um pouco diante do pragmatismo que ele tem invocado, né, por conta da passagem dele pelo Planalto a partir de 2003, o que é que eles têm disposição de oferecer como âncora fiscal para frente, já que vai precisar ser acomodado, né, essa quantidade de gastos ali dentro do teto que a gente tem, o que vai ser oferecido como âncora fiscal para frente. Então acho que talvez seja essa a principal dúvida. Ainda não há clareza, eles ainda não colocaram nada na mesa de concreto, nada que permita fazer conta, mas acho que um pouco da dúvida é essa. O mercado acho que entende que vai ser um momento de ampliação de gastos, mas olhando ali numa trajetória mais longa, o que vai ser colocado como âncora para tentar trazer um pouco de credibilidade. Talvez seja essa a principal dúvida. O que ou quem, né? Quem dá credibilidade pra caramba. Legal. Olhando um pouco o cenário internacional, né, a gente tem visto aí, ontem teve um evento bastante agudo em termos de relacionamento, China e Estados Unidos envolvendo Taiwan. Eu brinco aqui, uma vez eu li no Financial Times, isso tem 3 anos, né? Que em guerra de elefante quem se dá mal é a grama, tá? Eu fico pensando se o Brasil tá mais pra grama aí na guerra de elefante. E eventuais consequências geopolíticas para o Brasil. Você vê alguma distinção entre os possíveis candidatos em relação às agendas desses países? Acho que você tem uma diferença de agenda ali passada, né, do que o governo Lula tentou fazer, de fazer uma diplomacia sul-sul ali, né, enfim, incentivando muitos BRICS e fazendo uma inversão ali, né, da agenda. Tendo a olhar ali, assim, do que a gente escuta das campanhas, que um eventual governo do PT tentaria arrumar, principalmente na agenda ambiental, para tentar reconstruir parte da credibilidade do Brasil fora. Acho que talvez seja essa, pelo menos no discurso ali, um pouco do que você vê de diferença principal, né? Enfim, da candidatura do PT tentando de alguma maneira, a partir da agenda ambiental, que é uma agenda em que o governo foi muito criticado, né, e que estabeleceu diferenças ali com atores internacionais, tentar fazer uma reaproximação dessa maneira. Talvez seja esse o principal ponto de distinção ali entre as duas agendas. Não, legal. Paulo, vamos chegando às considerações finais. Alguma outra ideia, conteúdo, informação que você acha relevante deixar registrado aqui no nosso podcast? Acho que em termos do mercado, olhando política, é um pouco dessa reta final de eleição e principalmente o que você mencionou ali, 2023, quem vai estar na cadeira, né, quem vai estar com a caneta da política econômica e com essa questão concreta ali na mesa de tentar entender como é que vai ser equacionada essa questão da ampliação dos gastos sociais que não cabem no teto do ano que vem, o que vai exigir uma mudança ou pelo menos uma acomodação temporária ali a partir de 2023. Acho que o foco principal ali em termos de política para o mercado vai ser esse daqui para frente. Legal. Bom, vamos acompanhando então, né? Daqui a pouco a gente faz um outro encontro e a gente vê o que aconteceu, né? Maravilha, combinado. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente e vamos ver. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Até a próxima. Beleza.